Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos essa segunda-feira com aula de redação e na aula de hoje vocês vão aprender como escrever uma reportagem, que é esse gênero textual que nós já trabalhamos nessa última unidade, sobre mistério e realidade, não é? Que a gente trabalhou duas reportagens bem legais. E hoje nós vamos produzir também uma reportagem, né? Vocês vão produzir. E só lembrando a importância desse gênero textual, que lembra muito a notícia, porém tem suas diferenças com relação à notícia. Então vamos compreender, prestar atenção direitinho para que vocês possam fazer tudo corretinho, seguindo todas as instruções que eu vou dar, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar mais sobre o gênero textual de reportagem. Olha só, nas aulas anteriores você conheceu algumas características do gênero reportagem e aprendeu que, assim como a notícia, a reportagem pode ser encontrada em revistas, no jornal, na internet, né? Então tem essa semelhança com a notícia. E a reportagem também tem a finalidade de informar e relatar fatos ou acontecimentos que merecem ser levados ao conhecimento público. Então, em toda reportagem nós temos um objetivo, né? Informar sobre algum assunto. Temos um público-alvo, que é a quem vai receber aquela notícia e que é de interesse para quem vai receber poder ler aquela reportagem. Então, todas elas possuem o objetivo de informar sobre algum assunto. Porém, diferente da notícia, então agora vamos para as diferenças. A reportagem pode ser composta por mais de um texto. Por isso, geralmente, é mais longa e detalhada. Então, a notícia, geralmente, ela ali fala sobre um assunto e pronto. Já a reportagem, não. Ela vai explicar sobre o assunto primeiro. Aí, depois, sim, vai dizer o que aconteceu. Vai pegar a informação de alguém que estava ali no momento e viu o que aconteceu. Vai perguntar como foi, por que foi. Então, na reportagem, nós temos mais detalhes. E enquanto a notícia sempre informa fatos recentes, a reportagem não tem esse compromisso. Ela pode ser também com fatos recentes, mas ela não se prende ao dia a dia. Então, a reportagem aborda assuntos diversos e que não necessariamente aconteceram recentemente. Certo? Pode trazer um assunto lá do passado para poder fazer uma reportagem e falar sobre o assunto. Agora, vamos só relembrar algumas características da reportagem. Olha só, a reportagem apresenta mais informação e detalhes que a notícia e tem sempre um título ou manchete, que indica o assunto ou destaca uma informação importante. Então, o título da reportagem, ele também pode ser chamado de manchete. Sempre que vocês ouvirem essa palavra, aquela manchete do jornal, é o título de uma reportagem, tá bom? A reportagem também traz em seu primeiro parágrafo aspectos que serão desenvolvidos, geralmente respondendo a algumas perguntas, ó. São essas perguntas: o quê? Quem? Onde? Quando? Então, no primeiro parágrafo, a reportagem já aborda essas perguntas que serão respondidas, né, ao longo dela. E aí ela também, às vezes, informa como e por quê. Então, todas essas perguntas são com relação ao fato que será abordado na reportagem. A reportagem também deve ser escrita com a linguagem clara e objetiva, que pode ser mais ou menos informal. Tudo depende do público-alvo, né, do destinatário. E também ela deve ser assinada por quem a escreve. Então, no final da reportagem de vocês, vocês devem assinar o nome de vocês, porque vocês vão produzir uma reportagem, gente, com várias informações, com entrevistas, eu vou já explicar. Para elaborar uma reportagem, exige que o autor conheça bem o assunto que será abordado. Então, você não pode falar sobre algo que você não conhece. Por isso, é necessário muita pesquisa antes de falar sobre o assunto. Então, é preciso obter informações necessárias por meio de consultas em livros, revistas, internet, e também você pode entrevistar pessoas que possam dar informações ou depoimentos sobre aquilo que aconteceu. Agora é a sua vez. Esse é o momento em que você vai produzir a sua reportagem.
Mas para você produzir essa reportagem com todas as características que uma reportagem deve ter, você deve seguir o roteiro que eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá? Primeiro, você deve definir o público leitor. Então, o público de vocês deve ser crianças e adolescentes, né? Que é ali na faixa etária de vocês, tá bom? Então, vamos lembrar lá do suplemento infantil Folhinha, que é um suplemento que faz textos destinados ao público infantil. Então, vamos fazer nessa mesma nicho, né? Nesse mesmo grupo de público leitor, tá bom? Então, vocês vão fazer sempre destinando para o gênero de vocês, né? Para a faixa etária de vocês. Depois que nós já decidimos que o público leitor serão crianças e adolescentes, nós vamos agora escolher o tema. Você quem escolhe. Gente, vou deixar livre essa questão do tema. Você pode falar sobre o isolamento social, sobre o distanciamento social que nós estamos vivendo atualmente, sobre atividades que podem ser desenvolvidas em casa, lazer, né, que pode ser feito com a família, nesse momento de isolamento, de distanciamento social. Vocês podem falar como está sendo a educação à distância. Vocês podem abordar algum assunto específico que você queira. Pode falar sobre um cantor que você gosta. Pode falar sobre um álbum que foi lançado recentemente, um jogo. Porém, escolha um tema o qual vocês possam obter informações sobre ele. Não escolham algo que vocês não vão conseguir se informar sobre esse assunto, tá bom? Porque nessa reportagem vocês vão fazer pesquisas para poder falar sobre o assunto. Tá certo? Então, escolha um tema que não seja muito complicado de obter informações. Aí, depois que definimos o público, definimos o tema, agora é o momento de produzir os textos, porque, como eu falei para vocês, a reportagem ela possui mais de um texto. No caso da nossa, teremos 2 textos, tá bom? Então, vamos ver quais são eles. Primeiro, uma reportagem é composta por um conjunto de textos. Nessa reportagem, você deve produzir 2 textos. Um deles deve ser um texto informativo, que inicia a reportagem apresentando um assunto escolhido. Então, vamos supor que vocês vão falar de jogos eletrônicos. Então, primeiro você vai fazer ali um texto informativo, que você pode pesquisar na internet, né, em livros ou revistas. Você vai dizer o que é um jogo eletrônico. Então, se o meu tema é jogos eletrônicos, primeiro eu preciso situar o leitor sobre aquele contexto. Então, você vai dizer que os jogos eletrônicos são isso e aquilo, que fazem parte de tal público. Enfim, você vai explicar ali aquele conteúdo. Depois, você vai fazer um outro texto que melhor se adapte ao tema que você escolheu. Então, pode ser um relato pessoal de alguém que gosta de jogos eletrônicos, ou uma entrevista sobre jogos eletrônicos, né? O que as pessoas acham dos jogos eletrônicos. E aí, esse tipo de texto da segunda parte, você pode escolher qual é o gênero textual. Se é um relato, uma entrevista. Eu vou aqui dar algumas opções para vocês. Vejam só. Você vai definir os meios em que serão realizadas as pesquisas sobre o assunto. Então, para saber qual é o tipo de texto, do segundo texto que você vai produzir, você primeiro analisa, faz uma pesquisa, né, sobre o assunto. Aí você vai buscar informações. Aí você pode usar, olha só, nessa busca de informações, pode ser depoimentos, né, você pede para alguém falar sobre esses jogos, ou um relato pessoal de alguém que joga bastante, ou uma entrevista. Eu tô falando de jogos porque esse é o exemplo que eu tô dando, viu? De jogos eletrônicos, mas as perguntas e tudo que será feito é com base no assunto que vocês vão escolher, ok? Eu só tô dando um exemplo para ficar mais próximo da realidade de vocês. Então, você pode fazer uma entrevista com algumas perguntas, né? Você elabora a pergunta, aí você pergunta, a pessoa responde, você vai escrevendo e aí você faz um texto com base nessas perguntas, sempre explicando o que foi que o entrevistador disse e qual foi a resposta do entrevistado. Você também pode fazer dados estatísticos. Por exemplo, se você tem irmãos, você pode perguntar quais desses irmãos gostam de jogos eletrônicos, quais que não gostam, e aí você faz uma tabela. Então, se são 2 irmãos,
um gosta e o outro não. Então, 50% dos entrevistados gostam, 50% não gostam. Então, você pode também escolher esse tipo de texto ou um texto de opinião falando a sua própria opinião sobre os jogos eletrônicos. Então, você tem várias possibilidades para esse segundo texto. Recapitulando, o primeiro texto deve ser informativo, o segundo texto você deve escolher qual gênero textual será, com base nessas explicações que eu dei sobre cada tipo de gênero. E aí essas informações podem ser obtidas pelos membros da sua família. Você não pode sair de casa para fazer esse trabalho, viu? Esse texto. Você vai procurar entrevistar as pessoas que moram na sua casa. Por isso eu falei para você pensar em um tema possível dentro da sua realidade. E então, a quarta instrução é você utilizar uma linguagem simples e clara. Não precisa rebuscar muito nas palavras. Você deve apenas informar de maneira bem clara e objetiva o seu assunto. E a sua reportagem deve responder as seguintes perguntas, ó: o que, quem, quando, onde, por quê. Então, no seu texto, deve ser possível que eu leia e eu consiga encontrar no seu texto a resposta para cada uma dessas perguntas. E, por fim, você vai fazer a revisão da sua reportagem. Vamos ver algumas dicas que vocês devem observar no seu texto? Verifique se sua reportagem possui um título coerente com o assunto, de modo que atraia o leitor. E se apresenta também uma linguagem adequada, já que o gênero textual é um gênero infantil, né? Crianças e adolescentes. 3. Se foram respeitadas as regras de concordância verbal e nominal, ou seja, a concordância com o verbo e a concordância com o substantivo. Lembra que eu trabalhei com vocês bastante sobre isso. Vejam também se as palavras estão grafadas e acentuadas corretamente. Verificada todas essas questões, vocês estão com uma ótima produção textual. Então vamos lá, ação, porque esse é o momento de vocês produzirem uma reportagem. Eu tenho certeza de que vai ser bem legal essa experiência. Qualquer dúvida, mandem lá no e-mail ou na Agenda Edu que eu respondo, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido. Conto com vocês para a produção dessa reportagem. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!